Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus, o nosso divino amigo e mestre, esteja com todos. Desejo que estejam todos muito bem, gozando de plena saúde, de paz em seus lares, de plena harmonia, tranquilidade e, acima de tudo, muita certeza e muita esperança de que dias melhores virão. Vamos fazer então o nosso estudo do Evangelho sob o domínio do nosso Mestre Jesus, sob os cuidados de Deus, nosso Pai, e com a orientação e proteção dos bons espíritos. Como sempre, fazemos a nossa prece, pedindo permissão para a realização desse estudo e vamos fazer então essa prece. Que a tua paz amiga, Senhor Jesus, querido Deus, e nossos amigos espirituais esteja conosco. Ilumina nossos lares, nossas vidas, nossas famílias. Ilumina as pessoas com que vivemos, que nós amamos. Cuida de nós, Senhor Deus, e permita que possamos fazer as reflexões do Evangelho sob a orientação dos bons espíritos. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, sempre fazemos uma reflexão através da orientação de uma mensagem e trazemos sempre uma mensagem de um livro do Espírito Emmanuel. Nesse caso, nós vamos fazer a leitura da mensagem Diante da Multidão, que está no livro Fonte Viva, através da mediunidade de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. E assim começa. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Mateus, capítulo 5, versículo 1. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes, menos preparados para a dignidade das funções que exercem, confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vê na multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as palavras sagradas Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Está aí uma mensagem
que fica dentro desse contexto dos nossos estudos das últimas semanas, falando, acima de tudo, sobre família. Família, que é esse laço onde nos albergamos, onde fomos acolhidos, recebidos sobre a proposta de evoluirmos, de crescermos. Família, que nos traz conhecimento, acima de tudo, espiritual e discernimento para escolher entre o certo e errado. Família também, que para nós representa grandes desafios. Para nós, quando eu falo nós especificamente, não estou falando exclusivamente de mim, estou falando de nós, toda a humanidade. Nós precisamos compreender que a família é um repositório de muitas oportunidades para a nossa evolução, para o nosso crescimento e, acima de tudo, para que possamos, quando retornar à pátria espiritual, possamos estar além da condição de espírito inferior, que hoje é como nos situamos. É importante refletir sobre isso e olhar com muito carinho para a família, que é esse repositório de amor e, acima de tudo, de graça divina. Então, vamos continuar o nosso estudo hoje, fechando o capítulo 23, com o tema Não vim trazer a paz, mas a divisão. Mais um tema que gera muita discrepância sobre a reflexão das palavras de Jesus. Um tema que muitos não entendem porque ficou escrito na Bíblia, mas tão importante como sempre, de um caráter educativo e orientativo fora do comum que só Jesus seria capaz de nos trazer. Então vamos olhar para esse tema com muito carinho e acompanhar cada palavra com respeito, com amor e, acima de tudo, com muita fraternidade. Está no capítulo 23, sob o tema central Estranha Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim começa. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim separar o homem do seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Está em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo senão que ele se acenda? Devo ser batizado com um batismo, e quão grande é minha angústia até que ele se cumpra. Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não. Eu vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão. Pois de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. Meus irmãos, o que é isso? Vocês vão me perguntar. Que evangelho é esse? Jesus falou isso? Hã? Não pode. Jesus não pode ter dito isso. Mas o que realmente significa esse tema? Primeiro vamos contextualizar sobre o seguinte parâmetro. Este capítulo, que está intitulado sobre o tema central, Estranha Moral, ele vem trazer reflexões muito sérias sobre a relação familiar e a relação sobre o contexto social de uma época, principalmente aquela em que Jesus viveu, e que trazia muitos conflitos albergados sobre a ideia, de muito poder, de muita discussão em torno de quem mandava ou não no povo naquela época. Então, não me parece muito estranho em falar daquela época, porque não é muito estranho, muito diferente do que estamos vivendo hoje no mundo, não especificamente no Brasil. Também no Brasil, é claro, o Brasil está dentro do mundo, né, meus irmãos? E o Brasil
está no meio de grandes conflitos sociológicos, no meio de grandes conflitos políticos, religiosos, muitas ideologias equivocadas sobre amor, sobre respeito, sobre distinção de raças, né? Uma coisa muito triste de se constatar. Enfim, estamos no meio assim de grandes conflitos, conflitos principalmente ideológicos. E esse capítulo 23, ele foi refletido em cima de temas muito polêmicos. Começamos lá, né, com aquele tema: quem não odiar seu pai e sua mãe. Aí você diz: odiar meu pai e minha mãe? Não, não pode. Não foi isso que Jesus queria dizer. A gente sabe disso. Aí mais uma vez vimos com outro tema que se chama abandonar pai, mãe e filhos. Não, Fernando. Aí eu me lembro até que uma irmã do nosso centro mandou uma mensagem no WhatsApp para mim. Fernando, que tema é esse? Abandonar pai, mãe e filho. Não estou entendendo. Aí eu digo: olha, leia o Evangelho, veja o que ele realmente significa, faça uma reflexão, assista ao vídeo da reflexão também, enfim. Deixamos lá uma lacuna para a pessoa buscar entender o verdadeiro significado. Aí vem: deixai os mortos enterrar seus mortos. E fechamos agora com esse tema: não vim trazer a paz, mas a divisão. O que Jesus propunha, na verdade, era que nós fizéssemos uma reflexão sobre quem nós conhecemos realmente como nosso verdadeiro Deus. Se é o Deus Mamon ou se é o Deus, esse Deus que nós conhecemos, que é o Pai justo, bom, paciente, amoroso, que nos respeita e quer nosso bem. E nós precisamos compreender esse Jesus, que ele sim era sociológico, era ideológico, é claro. Ele viveu numa época em que a sociedade estava totalmente desvirtuada, fugindo a todos os conceitos de relacionamento social. Não se tinha esse conceito que hoje nós falamos tanto de família universal, meus irmãos. A fé era algo muito, era motivo de muitos conflitos, de muitas guerras, de muitas discrepâncias e principalmente políticas. Mas como assim, Fernando? E hoje não é assim, não? Então, né? O que é que a gente vai dizer sobre hoje? Quem é o Deus que nos guia? A pergunta que eu faço a vocês. Vamos ler a explicação de Kardec para a gente poder conversar mais. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, aquele que sempre pregou o amor ao próximo, tenha dito: não vim trazer a paz e sim a espada? Vim separar o filho do pai, o esposo da esposa, vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa de que ele se acenda? Estas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensinamento? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Então, não se pode definir que Jesus realmente era essa pessoa, né? Jesus era todo amor, era paciente, mas Jesus tinha consciência do tempo em que viveu. Se Jesus então estivesse entre nós hoje, o que é que ele ia fazer, meus irmãos? Ele não ia realmente provocar essas reflexões, não? A quem você serve? A mim? Ou a esse Deus aí que está fazendo com que o povo fique quebrando o braço um com o outro sobre conceitos ideológicos? Ou, eu diria mais, meramente materialistas. Guerra de poder. E olhe que isso não só acontece dentro do cenário econômico, dentro do cenário político, mas acontece também dentro do cenário religioso. Os templos religiosos enfrentam severos conflitos ideológicos também. E isso é muito triste, principalmente quando esses templos são liderados por pessoas que não estão olhando as coisas do espírito, só olham as coisas da matéria. E isso é motivo de muita tristeza. Eu fico então imaginando Deus olhando para a terra
e vendo ela se deteriorando, sobre a ausência de amor, de compaixão, sobre a ausência de perdão, de humildade, a ausência de cumplicidade entre as pessoas, a desunião tão exagerada que está acontecendo, tantos conflitos medíocres por questões meramente ideológicas. Não, meus irmãos, há muito desrespeito, as pessoas ficam debatendo temas os quais não relevam ao que importa, que é a condição de seres universais que nós somos, de seres eternos. Nós precisamos refletir de uma forma muito mais generosa sobre o amor que Jesus nos ensinou. Porque, como disse o texto lá do Emmanuel, quando falamos de Pai Nosso, nós não só reconhecemos a sua grandeza, mas reconhecemos que somos uma família só. E onde está esse conceito de família nessas atitudes radicalistas com quem estamos convivendo? Com as quais estamos convivendo, desculpem. Precisamos pensar. Continuando. Não há blasfêmia, nem contradição nestas palavras, pois foi exatamente ele quem as pronunciou. E elas testemunham sua alta sabedoria. Apenas a forma causa estranheza, por não expressar exatamente seu pensamento, o que provocou enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar sua missão totalmente pacífica em uma missão de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso descarta, pois Jesus não se contradizia, não podia se contradizer. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se estabelecesse sem lutas. Nestes casos, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos, pois quanto maior fosse a ideia, tanto maior será o número de interesses ameaçados. Naquela época, Jesus tinha que combater todos esses conceitos ideológicos, todas essas discrepâncias. Existem pessoas que se unem sob o contexto da fé, o contexto da religião, e, pasmem, muitos espíritas se unem sobre esse contexto para regimentar ideologias sociológicas e políticas que não têm nada a ver. E eu não estou me opondo ao livre-arbítrio, ao direito que cada uma pessoa tem que se posicionar como ser social. Não. Mas a gente também não pode desviar os princípios religiosos, os princípios da fé que aprendemos no cristianismo e no espiritismo, em função de ideologias políticas e sociológicas. Porque aí a gente está desviando o motivo que nos uniu ao espiritismo. E o espiritismo foi feito para o bem comum. E o bem comum não pode ser subordinado a ideologias políticas e sociológicas, muito menos materialistas. E isso é sério. Se for notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturbará com ela e a deixam passar sabendo que não tem vitalidade. Mas se for verdadeira essas ideologias, se assentada em uma base sólida, se prevê em futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus opositores de que ela é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Eis porque se lançam contra ela e contra seus seguidores. A gente não pode também utilizar esse contexto aqui do Evangelho, dizer, não, mas o que eu penso é socialmente legal e eu estou dentro da razão, não sei o que. Gente, parem para pensar. Deus foi tudo amor, tudo bondade, tudo piedade, tudo compaixão. Sejamos também. Façamos o que é certo e não desviemos o conceito de amor em nome dessas ideologias equivocadas. Jesus vinha proclamar uma doutrina que destruiria pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Por isso o fizeram morrer, acreditando que, matando o homem, matariam a ideia,
mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. A ideia de Jesus continua até hoje. Mas nós ainda estamos angariando essa ideia de Jesus, nós ainda estamos frutificando, e fortalecendo os contextos de fé e de amor ao próximo que Jesus nos ensinou. Façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos, como Jesus nos orientou. Perdoamos 70 vezes 7 vezes. Não jogamos pedra no telhado do outro porque o nosso é de vidro. Não atiramos a primeira pedra porque também temos pecado. Amamos a Deus de toda a alma, de todo o espírito e de todo o coração. Esse é o verdadeiro contexto do sentimento e do sentido da fé e da prática evangélica de Jesus. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus e nascida numa pequena vila da Judéia. Foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, de frente a seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, a ideologia, a filosofia de Jesus, né? Pois aniquilava as crenças seculares a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí seus apóstolos. As vítimas foram inúmeras, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque superava como verdade suas antecessoras. Foi uma época de muitos conflitos. Lembro lá que até depois da morte de Cristo se passaram diversos anos. Se eu não estou enganado, 332 anos depois de Cristo, é que finalmente as guerrilhas por conta da fé se acabaram. E aí a gente tem que observar isso. Por que tanta guerra? Porque havia um contexto mais político e ideológico do que mesmo religioso, de que mesmo cristão. E isso, naquela época, talvez tenha se desviado um pouco dentro do seu contexto, porque era uma busca mais de posses materiais e as posses do Espírito. E foi por isso que o Espiritismo veio para nos esclarecer sobre o contexto do que Jesus pensava. Porque Jesus era profunda sabedoria. Jesus sabia que tudo isso ia acontecer, entendeu? Era tudo inevitável. Porque estava dentro do contexto de nossa inferioridade humana. Porque nós estávamos arraigados sobre o desejo da matéria, não o desejo do coração, do amor ao próximo. E passou por tanto tempo porque, infelizmente, ainda não compreendimos o verdadeiro objetivo do cristianismo. E daí vem o cristianismo redivivo, que é o espiritismo, para nos fazer refletir sobre tudo isso. Refletir sobre o que é amor, refletir sobre fé. E lá no capítulo, no item 16 desse mesmo evangelho, vem assim: Jesus disse: não acrediteis que vim trazer a paz, e sim a divisão. Seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas. Foi o que aconteceu. Tenho por pretexto o meu nome, porque os nomes não terão me compreendido, os homens não terão me compreendido e não terão querido me compreender. Os irmãos separados por suas crenças lançarão a espada uns contra os outros, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiveram a mesma fé. Mas para que a gente ficar discutindo religião se o importante é discutir amor? Se o importante é discutir caridade? Se o importante é discutir benevolência, paz? Jesus nos deixou então o Consolador prometido. O Espírito Verdade veio restabelecer as coisas que precisavam ser restabelecidas. E ele nos trouxe os verdadeiros ensinamentos sobre o que importa. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Estendei a mão para aquele que necessita de amor, de caridade, de paz. Não se dividis da mesma família. Unamo-nos sob o mesmo ideal. Não pelas religiões, mas sim
pelo verdadeiro sentido do cristianismo, que é acreditar que há um Deus soberano que nos ajuda, que quer nosso bem, que quer a nossa paz. E esse tema tão central, estranha moral do Evangelho, capítulo 23, nos faz observar que a estranha moral não é a estranha moral do Cristo. É a estranha moral de nós, homens reencarnados, cheios de imperfeições, que ainda não entendemos o verdadeiro objetivo da vida de Jesus à Terra. Mas se formos um pouquinho mais racionais, vamos perceber as maravilhas que ele nos deixou. O seu Evangelho, cheio de orientações, cheio de amor. Pratiquemos então os seus ensinamentos. Tornemos a nossa vida mais humana, mais gentil, mais cheia de paz. Façamos o bem uns aos outros. Confiemos que Jesus veio para a Terra para nos ajudar. Acreditemos que o seu amor reina soberanamente sobre nós. Meus irmãos, nós não podemos continuar a viver nesse mundo sob o olhar do erro. Porque o mais importante nesse momento é praticar o bem. Jesus, espalha sobre nós a tua luz. Ilumina esse nosso irmão que busca um pouco de paz no seu coração. Ó divino amigo, tem piedade de nós. Necessitamos tanto do teu amor, da tua bondade. Levanta do chão aquele que está trôpego, caminhando pelas estradas, perdido sob o seu olhar equivocado do que é amor. Jesus, olha para nós, serena nossos corações, enche nossa vida de paz, de esperança. Consola aquele que está sozinho pelo mundo, sem amparo, sem guarida. Aquele que está perdido, sem esperança, sem certeza de amanhã. Senhor Jesus, ajuda a nós que necessitamos tanto de Ti em nosso viver, em nosso coração. Ó Senhor Jesus, piedade, irmão amigo, piedade divino, irmão. Tende compaixão de nós que não sabemos o que nos espera o amanhã. Mas aprendemos com a Tua doutrina de amor que o nosso hoje é a premissa para encontrar a felicidade do amanhã. Então, façamos o bem uns aos outros. Demos um pouco de nós para que o outro seja feliz. Devolvamos o sorriso na boca daquele que não consegue mais mostrar a beleza do seu sorrir. Demos o brilho dos olhos de novo para aquele que está vesgo, ensanguecido sob o sentimento do ódio. Ó Jesus, traz-nos a tua luz. Ajuda-nos, irmão amado. Ilumina nossas famílias, ilumina nossas vidas, ilumina nossas casas espíritas, ilumina a todos nós que estamos ainda caminhando na terra, porque ainda precisamos dessa existência carnal para melhor nos tornar. Ajuda ao que está doente, aos que está desencarnando neste momento. Ampara nos teus braços. Ampara aqueles também que partiram da condição de terráqueo para a condição de espírito eterno, mais uma vez. Espíritos somos todos, mas ainda não conseguimos entender isso. Que tenhamos mais a tônica do espírito do que o olhar da matéria, porque o olhar da matéria ainda é doente, precisando do remédio do teu amor. Que a tua paz
e a tua graça permaneça conosco. Meus irmãos, desejo a todos muita paz, que Jesus seja a nossa luz.